verso 15. Aleluias. Glória a Deus. Há mais ou menos 5 meses atrás, 4 meses, eu recebi um pastor na nossa igreja lá em Codó, no Maranhão. E esse pastor disse que eu faria uma viagem para São Paulo. Disse que nesta viagem que eu fizesse para São Paulo, Deus tinha um propósito com esta viagem. Normal, gente, o que é de Deus se cumpre. Nós chegamos. Uma coisa que em 17 anos nunca aconteceu comigo foi eu esquecer minha credencial de pastor e sair sem uma carta de mudança, de recomendação do meu presidente. Meu presidente preside 2 estados, um no Maranhão e outro Tocantins, pastor Amarildo Martins. E para ele assinar a carta tem que pedir lá no Tocantins. Então ficava mais complicado. Eu só fui entender, apóstolo, quando eu cheguei aqui. Deus queria me reservar esses dias, por sua santa e infinita misericórdia, para ser um instrumento de Deus para a igreja. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração. E ao pensar de ser um instrumento para a igreja, eu estou entendendo que a igreja está sendo um instrumento de Deus para mim. Eu acredito que mais estou recebendo de Deus aqui do que sendo um canal de Deus a vocês. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo. Vocês estão me enchendo de graça. Vocês estão sendo uma fonte de Deus para abastecer as baterias, recarregar as baterias do pastor Jefferson por esses dias que eu estou aqui com vocês. Eu sou assim mesmo, fico ali no meu canto, braço cruzado, da minha igreja do mesmo jeito. Mas vocês não têm noção quanto Deus vai enchendo, quanto Deus vai testificando, quanto Deus vai falando. E eu sinto de uma forma poderosa a presença do Senhor aqui neste lugar. Eu quero ler com os irmãos esse versículo que diz assim: disse-lhe porém o Senhor. Quem é que falou? Quem que disse? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Amém? Coloca o tema para nós aqui, irmãos. Coloca o tema para nós. Você é um vaso escolhido. Dá uma olhada para o irmão que está ao seu lado, um sorriso crente para ele, e diga para ele: você é um vaso escolhido. Oh, aleluia. Vai queimar, vai queimar. Você é um vaso escolhido. E o que está dentro de você vai queimar. Amém? Quando eu analisei sobre esse texto hoje, sobre esta palavra hoje,
Eu viajei com o apóstolo Paulo. Achei fantástico o apóstolo Paulo. Eu entendi que o apóstolo Paulo não era crente nesse versículo. Ele frequentava uma outra religião. Ele estava em uma outra igreja. Ele estava sendo treinado para ser o sucessor de Gamaliel. Cara bom, entendido das leis. Homem que estava pronto, preparado para defender os interesses daquela religião. Alguém chega para Paulo e fala: ó, nós estamos com uma religião estranha iniciando no nosso meio. Tem um homem aí por nome de Jesus que enganou um monte de gente. E esse homem está formando uma nova igreja no meio dos judeus. Nós temos que acabar com esse povo. Nós temos que exterminar com este povo. Nós temos que... E receba aqui, Saulo, né? Receba aqui a carta. Você tem autorização para invadir a casa dessa seita. Todo aquele que confessar Jesus, você pode matar, pode tirar o direito deles de casa, pode fazer o que for preciso. Não podemos deixar esse povo no nosso meio. Nós temos que eliminar esse povo. E lá sai o futuro sacerdote. Lá sai o futuro responsável pela religião, com soldados invadindo casa de cristãos, mulheres, crianças, levando preso pregadores de Cristo. Porque Paulo acreditava na igreja que ele congregava. Paulo acreditava em tudo que ele tinha aprendido. Paulo, ele não aceitava de fato, ele entendia que aquilo... Me permite falar Paulo, porque eu não gosto muito do Saulo, eu gosto do Paulo. Ele entendia que era uma missão de Deus exterminar essa religião que estava começando a crescer no meio do povo. Vamos acabar com isso. Deus me chamou, foi para mim eliminar essa raça, dessa seita que não serve para nada. Esse Jesus já foi morto e esse povo quer continuar com a história desse Jesus. Até que ele teve um encontro com quem? Com quem que ele se encontrou, irmão? Ele teve um encontro a caminho de Damasco. Vem um clarão, ele cai do cavalo. Não adianta perseguir o povo de Deus, que quem persegue o povo de Deus cai do cavalo. Cai do cavalo, fica cego, mas ele ouve uma voz dizendo: você não está perseguindo uma seita, você não está perseguindo uma religião, você não está perseguindo um povo, você está perseguindo eu, Jesus. A mim que tu persegues. Deus levanta do outro lado um grande homem de Deus, que ao mesmo tempo em que Jesus está falando com Paulo, o anjo do Senhor está falando com um homem de Deus na cidade. Vai até tal rua, assim, assim, assim. Tem um homem lá por nome de Saulo. Sou eu, Senhor, que estou falando com você. Ele para mim é um vaso escolhido. Observe que Jesus está falando, o Senhor está falando com o pastor daquela cidade, que Paulo era um vaso escolhido. Mas Paulo não tinha tomado a decisão ainda. Paulo não tinha recebido o batismo ainda. Paulo era um perseguidor, tanto é que o pastor da cidade ficou com medo de ir lá orar para Paulo. Eu vou lá e vai matar eu. Ele é perseguidor do seu povo.
vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga para ele: irmão, diga para ele, irmão, Jesus acredita em você antes de você mesmo. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Não sei como é que vocês fazem. Aleluia. Jesus acreditava, viu aquele camarada com carta na mão, fazendo um estrago tremendo. Falou: não, esse camarada é bom, pai. Esse camarada vai fazer um estrago no reino espiritual. Eu preciso dele comigo. Já que os outros pastores não vão resolver a questão, a igreja não vai resolver a questão, eu vou lá e vou resolver essa questão. Eu mesmo vou ter um encontro com ele. Aqui nesta noite, existem pessoas aqui neste lugar, neste culto, nesta igreja aqui hoje, que Jesus marcou a sua vinda aqui, porque Ele quer ter um encontro com você aqui neste lugar. Você, você até agora achou que estava fazendo as coisas do jeito certo. Você é um vaso escolhido, Deus acredita em você, Deus tem propósito com você, mas até agora você achou que você estava fazendo as coisas certas. Até então não existe nenhuma cobrança de Deus, não existe nada. Você está seguindo o seu próprio propósito de vida, pensando da maneira que você quer. Mas hoje neste lugar, Jesus te trouxe aqui para ter um encontro com você. Se você crê nisso, glorifique e exalte o nome santo do Senhor Jesus. E a palavra vaso, irmão, é fantástica. Todos nós sabemos aqui que é vaso. Existe vaso de todas as espécies. Existe vaso de bronze, vasos de pedra, vasos de argila, vasos de barro, vasos de ouro, vasos de inox. Existe todo tipo de vaso. Jesus não trabalha com nenhum desses tipos de vaso. Jesus trabalha só com vaso de barro. Você está entendendo? Por que ele trabalha com vaso de barro? Porque quem tem que brilhar não é o vaso. Quem tem que brilhar é o que está dentro do vaso. Vai queimar. Tem que estar atento, irmão. É ligado no trono da graça aí, meu filho. Não está vigiando, não. O que tem que queimar não é o vaso, é o que está dentro de você que tem que queimar. Você está entendendo? O que tem que brilhar não é o vaso, quem tem que brilhar é o que está dentro de você. E nesta noite o Senhor te trouxe aqui nesse lugar para fazer brilhar dentro de você, para que o precioso que vai ficar dentro de você brilhe mais alto do que você. Alá, Ramá, Shurimikanda. Quem aceita nesta noite ser um vaso? Não, eu quero ver de verdade, mesmo com convicção, como o exército do Senhor. Quem nesta noite aceita ser esse vaso? Oh, glórias! Oh, aleluias! Vai queimar. Ele quer um vaso é para usar. Vai queimar. Ele não quer um vaso para enfeitar. Ele quer um vaso é para encher. Ele quer um vaso é para encher. E o que ele coloca é o seu espírito dentro de mim. Só que tem uma coisa: quando ele decide fazer de você um vaso, ele chama o Espírito Santo, que é o oleiro. Espírito, eu estou com uma ideia para você ficar dentro de algo, de um recipiente. Você é especialista com barro. Eu quero te colocar dentro de um barro. E você vai preparar um vaso.
Eu perguntei que quantos queriam ser vaso. Agora eu pergunto, quantos querem ser preparados para ser vaso? Então vamos lá. O que acontece com o vaso para ele ser preparado, para se tornar um vaso? A primeira condição dele é ser um barro. Aquele crente na igreja que bate no peito e fala: eu sou uma bênção, eu sou uma tocha, eu sou um fogo, eu sou isso. Você está separado. Por um lado, porque você não serve. Existem 200 tipos de barro no mundo. Dos 200 tipos de barros que existem no mundo, somente 8 espécies de barro são úteis. Tem utilidade para se fazer especiarias de barro. Um vaso, por exemplo. Observe que no mundo, se nesta noite você estiver entendendo a palavra de Deus, no mundo, entre tantas pessoas, Ele escolhe apenas alguns para ser esse vaso. Vocês estão aqui hoje. Quando eu orava hoje à tarde, eu falava com o Espírito Santo: Espírito Santo, se eu for pregar uma mensagem como essa que o Senhor está me dirigindo, as pessoas que estão no culto hoje tem que ser as pessoas que o Senhor vai mandar como vaso. Para que isso aconteça, não pode vir, Senhor, naquele culto, para essa palestra, crente que não vai ser o vaso, pessoa que o Senhor não tenha propósito com ele. Tem muita gente que saiu de sua casa hoje para vir para o culto, mas não chegou no culto. Porque você está aqui hoje, porque é você que o Senhor escolheu. Porque aqui desse exército que está aqui, entre tantas pessoas na cidade de Botucatu, Deus trouxe você aqui hoje. Porque você é a qualidade de barro que o Espírito Santo quer usar. Mas eu, pastor, eu não sei fazer nada, eu não tenho capacidade, eu não tenho experiência nenhuma, eu não tenho, eu não sou, glória a Deus por isso. Se você fosse, não estaria aqui. Está entendendo, Deus? Está entendendo? A primeira coisa que acontece com o barro está na escolha. Ele seleciona os barros. Se você está aqui hoje, você é o barro selecionado. Foi escolhido. Entre tantos, o Senhor escolheu você. A segunda coisa que faz com o barro, depois dele escolhido, esse barro ele é ajuntado e ele é colocado ele é colocado numa área chamada área de isolamento, para curtir. Estão me entendendo? Quando a gente chega na igreja, tudo que a gente quer é que alguém nos abraça, não é assim? Eu quero ser bem recebido. Quando eu chego na igreja, eu quero ser bem recebido. Eu quero que a pessoa me dê um abraço, me cumprimente com um sorriso. E na maioria das vezes que você chega na igreja, você não recebe isso. Recebe? Muitas vezes você sai até do culto, não foi nem visto por ninguém. O culto foi uma bênção, você foi fortalecido, a palavra falou com você, Deus te encheu de graça, mas parece que as pessoas te deixaram de lado, não foi assim? Sabe por que isso acontece? É porque você é o barro escolhido, só que já entra no processo. E qual é o processo? Processo de isolamento, você é colocado de lado. Não é a igreja que está colocando você de lado, não é o apóstolo que está colocando você de lado, não é o irmão, o diácono que não te viu, é o Espírito Santo que te colocou numa área de isolamento. Está entendendo? Está entendendo? Você foi colocado numa área de isolamento. Nessa área de isolamento que o barro é colocado para curtir, esse barro ele infla, ele cresce. É por isso que está dentro de você orgulho, grandeza, exaltação, sentimento de poder. Por quê? Porque aquele barro que sai lá da escolha e é colocado para curtir, no isolamento, ele incha, se exalta, briga, fica nervoso. É isso que acontece. É porque nessa área de isolamento é para você manifestar de fato quem você é por dentro.
Não é na casa de Deus, não é para você sentar na cadeira e ficar escondido quem você é por dentro. Porque dentro faz o que, Jacques? Está ligado? Não. Jesus, ajuda meu irmão, para ele ficar ligado agora, Senhor. Aleluia. O que é que tem que estar dentro da pessoa? É o ar? É a exaltação? É a grandeza? É a autossuficiência? É isso que tem que estar dentro da pessoa? O que é que tem que estar dentro da pessoa? O que queima? Dentro de mim vai queimar, vai queimar com teu fogo dentro de mim. Vai chegar lá, você chega lá. Aleluia, glória a Deus. Então o que está queimando dentro da pessoa aqui no isolamento? O que está queimando dentro da pessoa? É quem ele não é. É quem Deus quer que ele não seja. Lá, vachurimiandas. Eu chego na igreja, o que eu vou fazer? Qual é o cargo que eu vou assumir? Qual é a posição que eu vou ter? Por quê? Porque eu estou na fase do isolamento. Aí eu não sou visto, eu vou embora da igreja, antes mesmo de entender por que eu estou nela. Por quê? Porque ele inchou. Aí ele é levado para outra fase. A fase do pisamento. Porque esse ar tem que sair, apóstolo. Tem alguma coisa que eu possa pisar aqui, irmão? Uma coisa? Não tem, né? Oh, glória. Me dá uma toalha dessa para mim pisar. Oh, apóstolo. O apóstolo está ligado na graça aqui. Isso aqui é você. Inchado. Aí você sai da área do isolamento. Aí o Espírito Santo chega no culto. O culto está caindo fogo. Aí o Espírito Santo... Tá ligado, aleluia. Com teu fogo O Espírito pisa. dentro de mim Não é o pastor que está pisando, queimar, é o oleiro. vai queimar com teu fogo. Tem que sair de dentro de você tudo aquilo que vai atrapalhar você ser vaso. Tem que sair de dentro de você aquilo que vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Tem que sair. Os pés do Espírito Santo estão na vida de pessoas aqui para tirar de dentro dele aquilo que vai atrapalhar o propósito de Deus. Com teu fogo Tem que queimar. dentro de mim. Se você pegar o barro e levar diretamente para ser vaso, na hora que ele passar pelas outras fases, ele não vai servir para nada. Quem está pisando? Eu ganhei uma alma para Jesus lá na cidade de Guadalupe. Pensa num jovem fantástico. Eu fiquei alegre demais com a conversão daquele jovem. A esposa aceitou Jesus. Eu fiquei feliz demais, aleluia. E comecei a treinar ele, e trouxe ele para a escola dominical, e levava ele para cima e para baixo, visitava ele, ia atrás dele, cuidava daquele irmão. De repente ele chega no emprego. Ele cuidava de umas bombas d'água que tinha no projeto do governo federal, e a bomba d'água que ele cuidava quebrou. Sabe o que o patrão fez com ele? Mandou ele embora, por justa causa. Porque a entendimento do patrão, aquela bomba só estourou porque ele não cuidou direito. Ele chegou na igreja chorando e disse para mim assim: Pastor Jefferson, eu aceitei Jesus como Salvador, estou servindo a Jesus. Ao invés da minha vida melhorar, a minha vida começou a piorar. Eu cocei a cabeça e falei: Jesus, o que eu vou falar para esse homem agora? Eu lembrei do vaso. Falei assim: irmão, você aceitou Jesus, você já foi escolhido. Sabe o que aconteceu com você dentro da igreja agora? O que, pastor? Você inchou.
Você está inchado. Você está pensando que você é um recipiente para receber já. E na realidade você vai entrar na fase do... Com teu fogo dentro de mim vai queimar, vai queimar. Com teu fogo, Aleluia! dentro de mim. Por isso que parece que as coisas vão dando errado. Por isso que parece que as coisas não vão funcionar. Por isso que parece que Deus não está ouvindo a sua oração. Por isso que parece que o pastor não tem a unção para encher você de poder e que nada está acontecendo contigo. Por isso que nasce o sentimento: eu vou sair, eu vou tomar outro rumo. Não dá certo, esse negócio de servir a Deus não funciona. Eu estou aqui hoje para te dizer: você é alguém que Deus escolheu. Você é um barro escolhido. Mas você está numa fase importante. É a fase onde Deus vai extrair tudo que Ele não quer dentro de você, para te levar para a mansidão, para te levar para a humildade, para te levar para a dependência dEle. Vai queimar! Vai queimar, Vai queimar! com teu fogo Vai queimar! dentro de mim, vai queimar. Quarta fase. Quarta fase. Fase da mistura. Sabe o que o coleiro faz? O coleiro vai lá e pega palhas, todo tipo de palha, tritura essas palhas, até formar um pó. Depois que ele tritura essas palhas até formar um pó, ele pega aquele barro, agora sem ar, leva e mistura esse barro com aquela palha triturada. Sabe aqueles vasos quebrados que tem na casa do oleiro, sabe? Vocês já perceberam que, quem já foi aqui em casa de oleiro, não sei, em olaria, tem um monte de vaso quebrado. Cerâmica é assim também, né? Tem um monte, não joga fora. Por que não joga aquele lixo fora? Não serve para nada. Vaso quebrado. Aquilo não serve para nada. Serve, pro oleiro serve. Ele pega aquele monte de caco, passa também por um processo de trituração, aqueles cacos, e une juntamente com aquele barro e com aquele pó da palha. Une. Tem tudo a ver com a igreja. Tem ou não tem a ver com a igreja? Tem crente palha na igreja? Tem crente palha? Tem ou não tem? Ele queima hoje, amanhã ele não queima mais. Não é isso? Ele dá glória a Deus hoje, amanhã ele senta no último banco da igreja e fica lá com a cara borrada. Sabe por quê? Ele é crente palha, queima logo, queima rápido. Ele jejua e para de jejuar. Por quê? Porque ele é crente palha. Quando o fogo pega nele, consome ligeiro. Acabou, não tem mais combustível. Até o crente palha na igreja tem utilidade para o oleiro. Ele tritura você e une você a um barro. Está dando para entender? Não tem aqueles crentes que quebrou dentro da igreja? Parece que não serve para mais nada. Quebrou, está quebrado. O carro está lá no canto, jogado. O Espírito Santo vai lá, tritura aquele barro. Por isso que na igreja não funciona aquela ideia: eu convivo bem com fulano, mas não convivo bem com Bertano. Aquele crente, enquanto estava uma benção, eu estava junto dele. Mas depois que ele quebrou, eu nem me aproximo dele mais. Não funciona assim.
O barro novo depende da palha da igreja. O barro novo depende do crente velho da igreja, o crente quebrado. Para ele ser vaso tem que ser tudo unificado. Ah não, você não entendeu? Entendeu? Deus vai unir pessoas a você, quebradas dentro da igreja. Se Deus tem um propósito para você ser vaso, você vai depender da vida de outras pessoas. Você está me entendendo? Para que o processo de Deus venha acontecer na sua vida, outras pessoas serão ligadas a você. Você não é vaso sozinho, você não é vaso independente, você não é vaso por sua própria conta, você não é preciosidade. Na realidade você é um instrumento aonde Deus vai realizar a obra dele. Está entendendo? Eu fico imaginando, agora minha cabeça começa a viajar. Eu fico imaginando o barro aqui, já unido à palha, e o oleiro indo lá e dando a escolhida nos cacos, né? Aí o crente aqui fala: essa irmã não, senhor, essa daí não. Não traz ela para perto de mim não, senhor. Não, esse apóstolo não, senhor. Esse diácono não, não. Aí o oleiro pega exatamente aquele que te dá dor de cabeça. Porque se ele te dá dor de cabeça é porque ele está quebrado. E se ele está quebrado, vaso novo vai depender dele. Está pensando que na igreja vaso quebrado não tem valor? Se tem alguém aqui hoje, sentimento de estar quebrado, meu irmão, você tem um valor muito grande. Deus está levantando novos vasos, mas vai pegar a sua vida para unir a dele. Quinta fase. Quinta fase. Agora está todo o barro pronto. Aí ele coloca o barro na roda. E que interessante, barro, mão de oleiro, água na quantidade certa. Água demais estraga o barro. A água tem que ser na quantidade certa. Um óleozinho para lubrificar a mão do oleiro enquanto está fazendo o barro e a roda rodando. Aí você está dizendo, sabe o que na igreja? Não aguento mais. É tanto isolamento, é tanto pisamento, é tanto apertamento, né? Aperta aqui, arrocha ali, Senhor, eu não aguento mais. Aí acha que ir para outra igreja vai resolver a questão. Chega lá na outra igreja, vai virar barro de novo, vai virar processo de novo. Olha para o irmão que está ao seu lado, dá um sorriso para ele e fala para ele: dá um sorriso, sorriso. Diga para ele assim: não tem jeito, o Espírito Santo te acha onde você estiver. Quando o Espírito Santo tem um propósito na vida de uma pessoa, ele não abre mão dessa pessoa. Quando o Espírito Santo ele coloca na cabeça: eu vou queimar dentro de um vaso, e esse vaso é você, ele não vai, pode correr para onde for, pode fazer o que você quiser, você vai terminar no centro da vontade de Deus. Ele quer queimar, ele quer arder dentro de alguma coisa, e esse alguém é você, essa pessoa é você. Então não adianta ficar tomando decisões, basta ficar no centro da vontade de Deus. Aí ele fica moldado. Não tem aqueles crentes na igreja? Eita, agora eu vou arrumar até confusão com o apóstolo agora. Mas eu não vou tirar esse arranjo não, senão eu brigo com as diaconisas. Mas vou pegar emprestado, apóstolo. Aí está ele na igreja, um vaso. Tem nadinha. É aquele momento da igreja que você acha assim: eu passei, eu venci.
Está moldado, ó. Está aperfeiçoado. Nem sei se existe essa palavra. Aperfeiçoado. Está bonito. Aí os irmãos já começam, né? Rapaz, quando aquele caba chegou na igreja era tão complicado. Mas olha que benção que ele estava. Vou até usar a unção do apóstolo aqui. Eita glória. Né? Não tem aquele crente da igreja que é desse jeito? Fala assim, rapaz, o cara chegou complicado, bêbado, trançando as pernas, drogado. Aquela irmã chegou quebrada, prostituta, não vale nada. E olha que benção, rapaz, tá bonito, tá ajeitado, tá com uma aparência boa. Parou de tudo aquilo, porque ele já chegou na fase de um vaso. Já foi moldado. Tá bonito. Aí é a hora que ele se acha. Aí, são vasos. O pastor pode até me ungir apóstolo agora, que eu também posso ser apóstolo junto com ele. Eu canto bom, eu sou um vaso, louvo bem. Pode até me colocar na banda para cantar agora, que eu dou conta. É vaso. Mas ainda está vazio. Deus não age nem antes. Deus não age depois. Deus age na hora certa. Está entendendo? Vamos para outra fase. Chegou a fase da cozimento. O oleiro pega aquele barro, aquele vaso bonito. Vai pro fogo. Como é que é, Jax? Com teu fogo dentro de mim vai queimar. Aleluias! Com teu fogo Aleluias! dentro de mim Aleluias! vai queimar. Aleluias! Queimar com teu fogo dentro de mim. Para você queimar por dentro, você tem que entender que primeiro você vai ser queimado por fora. Porque todas as impurezas do vaso, tudo aquilo que ainda pode danificar o vaso, tudo aquilo que pode prejudicar o vaso, tem que passar pelo fogo. Tem crente aqui que está na fase do fogo. Essa é uma fase difícil. Já é vaso. Todo mundo já enxerga quem ele é. Todo mundo já vê o que ele está se tornando. Mas na fase do fogo, quando ele entra no fogo, ele trinca, ele quebra, ele queima demais. É por isso que muitos crentes desviam, se afastam, peca, rebelia, porque ele não está entendendo que ele está na fase do fogo. Porque queimar por dentro é uma bênção, é uma maravilha. Esse queimar por dentro, ele não altera, ele simplesmente vai mostrar que você está completo, que você está pleno. Agora, queimar por fora é uma demonstração que você não está completo ainda. Aí vem pressão de todos os lados, enfermidade. Por que vem enfermidade no crente? Porque o Senhor está passando ele no fogo da enfermidade. Pastor, misericórdia, quem está em Cristo não tem enfermidade. Mas como que tem crente doente dentro da igreja? Aí Jó passou pelo fogo da enfermidade. Foi assim, não foi? Estou no fogo da enfermidade. Pode passar um tempo, vai perceber que aquela enfermidade foi embora, desapareceu, saiu da vida daquele crente. Ele não sabe nem como, os médicos não sabem nem diagnosticar. Como é que foi que isso aconteceu?
Porque era só um período, era um processo. Era a forma desse vaso ser queimado. Tem vaso que fica desempregado, dá uma crise na mulher lá dentro de casa, a mulher começa a aperrear a tua cabeça, né? Muda completamente, você fala, não foi com essa mulher que eu casei, vou largar dela. Seu marido sai crente do culto, chega desviado em casa. Você, mas que luta é essa? Você está passando pelo fogo. Você tem que aprender a crer que Jesus tem poder de curar a enfermidade. Então você vai passar pelo fogo da enfermidade. Você tem que crer que Jesus pode abrir porta onde não tem. Então você passa pelo fogo, às vezes, do desemprego. Você tem que entender que Jesus restaura famílias. E aí você passa pelo fogo. O inimigo fica ali tentando atribular a sua vida para destruir sua família. Porque você passa pelo fogo para saber que Jesus tem poder de restaurar famílias. Então você vai passar a viver experiências com Deus. É jogado lá no mar da Galileia, vem uma tempestade grande. Ah, Jesus! É o fogo. Quando Jesus termina de acalmar a tempestade, eles falam assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Porque ele foi viver uma experiência, passou pelo fogo da purificação. Sabe qual é o maior problema das nossas igrejas? É que muito crente que ainda não foi queimado está querendo queimar. Que muito crente não terminaram ainda o processo, estão querendo ser canais de bênção na vida de outros, se ele ainda está no processo. Vai queimar, irmão. Tem igreja por aí que até pega, joga um balde de óleo em cima da pessoa, unge a pessoa, todo tipo de coisa, sem ainda ter passado pelo processo. Não tem experiência com Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem vida com Deus, não está na presença de Deus, não viveu nada com o Senhor e está querendo encher outras vidas. Vai para o processo do cozimento. 7ª fase. A fase do acabamento. É quando o oleiro vai passar um óleozinho, né? Um vernizinho, né? Vai fazer uma pinturazinha. Aquilo que ele idealizou, aquilo que ele sonhou, a cara do vaso, as cores do vaso, a como esse vaso, para onde esse vaso vai ser útil. Então aí ele começa a trabalhar, porque quando o oleiro pega um barro, ele já idealiza o final daquele vaso. Senhores, concordam comigo que tem crentes aqui que estão passando por essas fases? Estão ou não estão? Estão ou não estão, irmãos? Por que, pastor, que isso tudo está acontecendo comigo? É porque você é um vaso escolhido. O Senhor já te amou antes mesmo de você nascer. Até o teu nome Ele escolheu. Chamava pelo teu nome. Você está entendendo a preciosidade? A razão pela qual você está aqui hoje? Porque você é esse vaso escolhido. Passa aí a próxima fase. Passa a próxima fase. Ninguém vai tirar o seu valor. Tá bonito. Tá bonito. Já dá para colocar um ramo de flor dentro. Já dá para usar como recipiente de azeite, né? Pode ser usado como recipiente de água. Colocar água para tomar água fresca, para dar água a quem está sedento. Não é assim? Unguento, nardo puro, que tem que ser lacrado para ser quebrado somente em ocasiões especiais. Não adianta, irmão. Não adianta se Deus tem um propósito com você para uma coisa e você quer fazer outra. Não adianta de você querer estar num lugar quando Deus quer que você esteja em outro lugar. Não adianta você querer ser de um jeito quando Deus tem uma outra ideia com você. Então você tem que aceitar o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus não vai colocar você para servir naquilo que você não serve.
Deus só vai te colocar para servir naquilo que você é útil. Ninguém vai tirar de você o seu valor. Está entendendo? Alguém tem 100 reais aí? Tem 100 reais aí, irmão? Oh, acaba pessoal. Se você não for me dar esses 100 reais, me empresta. Não, eu queria uma nota de 100. Uma nota de 100, você não tem um peixinho aí? Alguém tem um peixinho aí, irmão? Tem, irmão? Oh, vai pagar pizza para a irmã hoje. Eu queria uma de 100. Tem? Se não tiver de 100, não. Tem uma de 100? Alguém tem alguma de 100? Eu quero uma nota de 100. Eu queria só uma nota de 100. A de 100. Que é a nossa... A nossa aqui está chegando aqui. Olha que bonita essa... Oh, glória a Deus. Isso é de Deus. Acho que essa aqui é a espécie máxima que nós utilizamos. Não é isso? É o máximo. Quanto vale isso aqui mesmo? Quanto vale isso aqui? 100 reais. Quanto vale? 100 reais. Você entendeu? Amém. Eu vou, pensei que ia até ter glória a Deus aí, né? Quanto vale? 100 reais. Se você é essa nota de 100 e você for amassado, quanto você está valendo? Se você for pisado, quanto você vale? 100 reais. Se você for chutado, 100 reais. se você for jogado de lado, não serve para nada, na cabeça de quem está te chutando, qual é o seu valor? Ninguém vai conseguir tirar o seu valor. Devolver antes que eu cometa pecado aqui, irmão. Continua sendo 100 reais, ué. Ninguém tira o seu valor. Agora ela vale 200 depois de amassada. Oh, glória. Esse homem é um homem de fé. Aleluia. Vocês entenderam o que foi que Deus me mandou eu fazer aqui nesta noite? Ninguém, depois que o oleiro trabalhou na tua vida, depois que o oleiro moldou você, depois que você chegou aonde Deus gostaria que você chegasse, tem muita gente que por causa do dom é menosprezado, que por causa da chamada sofre as invejas e os ciúmes, não é assim? Que porque está trabalhando na obra de Deus, alguém fica ridicularizando ele, achando que ele está querendo se aparecer, que é puxa-sardinha do pastor, e começa a levar um monte de títulos, não é assim? Aí já forma um grupinho na igreja para afastar ele do convívio, da liderança. Por quê? Porque ele está se aparecendo demais, está chegando, está querendo se aparecer. E aí você pensa, eu não tenho valor nessa igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém tira de você o seu valor. Não importa se você é amassado, não importa se você é pisado depois disso, não importa se chutam você para o lado, te colocam de escanteio, não importa o que aconteça com você, depois que você é vaso, ninguém tira o seu valor. Aleluia. Glória a Deus. Está entendendo? Pastor Jefferson, passa aí para o próximo, para mim finalizar. Ainda há esperança se o vaso se quebrar. Vocês entenderam a importância do vaso? Amassado, pisado, jogado. Pastor, estou quebrado. Mas por que você está quebrado? Se você ler Jeremias 18:4, você vai perceber que Jeremias está dizendo assim: que o Senhor me fez descer à casa do oleiro e lá ouvir as palavras, e enquanto o oleiro trabalhava nas suas obras, o vaso que ele fazia em suas mãos se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou, não foi o oleiro que apertou o vaso para quebrar, porque o oleiro não está com ideia de quebrar vaso, o oleiro está com ideia de fazer o vaso. Mas quem é que quebrou?
Quem foi que quebrou? O vaso. O Senhor fez o vaso. O vaso tem o seu valor, mas ele se quebrou. E por que que um vaso dentro da igreja se quebra? Se quebra por causa da perseguição, se quebra por causa da tentação, se quebra por causa daquele irmão, daquela irmã, se quebra porque dentro dele ainda não está queimando. Ele é vaso, mas ele se quebra. Tem crentes aqui que já fizeram a obra de Deus nessa igreja e hoje não fazem mais. Tem crentes aqui que sentia a presença de Deus, hoje não sente mais. Tem crentes aqui que falavam em línguas estranhas e hoje não falam mais. Profetizavam dentro da igreja e hoje não profetizam mais. Eram ministros da palavra e hoje não ministram mais a palavra. Ajudava as vidas com unção da cura, orando para que Jesus curasse pessoas, e agora estão estagnados, não querem fazer mais. Por quê, pastor? Porque o oleiro estava trabalhando a obra. Entrega o cargo da igreja, entrega a função, não quero fazer mais nada, vou sentar lá no último banco. É o vaso que quebrou. Mas hoje, aonde está o primeiro crente quebrado, que está sentindo o toque do Espírito Santo trazer ele à frente? Vem cá, vem, em nome de Jesus, vem, venha, venha. Venha, venha. O Espírito Santo está fazendo isso aqui com você, ó. Vem cá. Você está sentindo o toque nas tuas costas, está arrepiando o teu braço. Vem, o Espírito Santo está fazendo isso. Você quebrou por qualquer coisa dentro da igreja, por causa de um pecado, por causa de uma mentira, por causa de uma fofoca, por causa de uma intriga, por causa de alguma coisa que você não entendeu direito, ou alguma coisa que você entendeu e você acha que isso prejudicou você, por alguma coisa que você fez contra alguém, contra uma família, contra uma pessoa, que você... Eu quero que você sinta agora o toque do Espírito Santo tocando nas tuas costas e te trazendo à frente. São diversas razões pelas quais uma pessoa se quebra. Venha. A pessoa, ela se quebrou no lugar menos provável de se quebrar. Os irmãos concordam comigo? Concordam? Há possibilidade de alguém imaginar se quebrar na mão do Espírito Santo, que é o oleiro? Quebrou na mão do Espírito Santo, apóstolo? Na mão do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando. Mas aquele enviado do inimigo foi lá e te incomodou bem na hora que o Espírito Santo estava trabalhando. Aquela pessoa que não vigiou foi um instrumento para te afastar do propósito de Deus, da vontade de Deus. Venha. O Espírito Santo fala comigo que tem várias pessoas Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ninguém pode tirar o seu valor.
Para Deus você é tão importante quanto a primeira vez que você entrou no culto. Para Deus você é tão importante quanto aquele primeiro dia. Para Deus você é tão importante quanto aquele dia em que aquela pessoa foi até a sua casa. Lamaio, Imanagashuri Miandas. Você é importante do mesmo jeito. Rabashuri Miandas. O Espírito Santo está falando comigo aqui agora, que aquele dia em que você estava deitado naquela cama, em que você falou com Deus deitado naquela cama, para Deus você é tão importante hoje quanto aquele dia. Existe uma obra que Deus quer fazer na sua vida aqui hoje. Não resista à voz do Espírito Santo. Para você entender que Deus está falando com você. Teu casamento não está bem. Tua vida espiritual não está bem. Sua vida financeira começou a entrar em dificuldade. Você tem sentido dores no seu corpo. Eu estou falando aqui para diversas pessoas que está aqui. E o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje, porque hoje aqui Ele está tratando com diversos vasos. Você é o vaso escolhido. Eu quero que você saia do teu lugar e venha à frente, em nome de Jesus. Eu quero pedir aos intercessores que entram num campo de intercessão agora. Tem intercessores aqui na igreja? Tem. Nós entramos num campo de batalha espiritual aqui nesta noite. Você entendeu o processo? Lá vai, aleluias, aleluias. Tem que queimar dentro de você. Ele não vai desistir de você nunca. Ele vai sempre fazer a mesma coisa. Quebrou, Ele vai fazer de novo. 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 Não aguento mais ver aquele crente quebrar. Não aguento mais ele daquele jeito. Não aguento mais essas coisas. Não aguento mais isso. Mas o Senhor aguenta. Ele resiste. Ele entende. Ele te ama. E para Ele você tem o mesmo valor. E não vai mudar isso nunca. Então Ele não vai desistir de fazer a sua obra. Sabe quando que Ele vai acabar com esse processo? Sabe quando esse processo vai parar? Quebra, conserta, quebra, faz de novo. Quebra e une, quebra e levanta, quebra e realiza, quebra. Sabe quando? Até que esteja queimando dentro de você. Quando eu falo de queimar, eu estou falando de um sentimento, de uma ideia. Eu estou falando de algo verdadeiro e pleno. Eu estou falando do verdadeiro avivamento. Eu estou falando da verdadeira obra do Espírito Santo. Porque a razão do evolúcrio, a razão do vaso, é para que se coloque dentro o que é precioso. Está entendendo? Enquanto você não arder por dentro aquilo que o Espírito Santo idealizou, aquilo que o oleiro pensou, enquanto você não estiver na posição de ser aquilo pelo qual Ele criou, Ele vai continuar fazendo até você chegar lá. Está entendendo a palavra? Desiste, Ele levanta. Afasta, Ele busca. Desanima, Ele anima. Entristece, Ele alegra. Começa, para, Ele levanta de novo. Ele vai fazer isso até que você chegue um momento
E você começa a queimar verdadeiramente dentro de si aquilo que o Espírito Santo idealizou queimar. Você está entendendo? Você está entendendo? Existe um propósito nesse louvor. Eu não sei de quem é esse louvor, mas existe um propósito nesse louvor. Não vai queimar por fora, vai queimar aí dentro. Quero que a igreja fique de pé. O Espírito Santo de Deus me faz entender agora, neste momento, que tem mais 11 pessoas que precisam sair dessas cadeiras e vir aqui à frente. Você ouviu Deus falar com você. Você sabe que Deus falou com você nesta noite. E você precisa vir aqui à frente. Em nome de Jesus. Vem. Por quê, pastor? Porque você é o vaso escolhido desta noite. Eu fico incomodado com o Espírito Santo quando ele começa a dar muitos detalhes para a pessoa. Porque se for analisar aqui esse final de mensagem, Deus está dando muitos detalhes a respeito das pessoas que Ele quer que venham aqui para frente. Tem pessoas que é para estar aqui à frente e não estão aqui à frente, que não era para estar aqui hoje, não era para vir aqui hoje, mas você está aqui hoje, porque você foi o vaso escolhido. Você é o vaso escolhido. Venha em nome de Jesus. Fala com o Espírito Santo agora. Fala com ele. Mas fala mesmo para ele ouvir, de forma que ele te ouça. Venha. Existe uma plenitude de glória aqui neste culto hoje. Há uma plenitude de glória. Tem uma pessoa que está aqui nesse culto hoje. E esta semana ela teve um problema na ordem financeira, uma perca na área financeira. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite, exatamente porque Ele quer arder dentro de você. Ele quer queimar dentro de você. Está entendendo, Deus? Aleluias. Tem um louvor, pode cantar. Com teu fogo dentro de mim, Cante. vai queimar. Com teu fogo dentro de mim, vai queimar, vai queimar. Com teu fogo dentro de mim. Tem um casal que entrou aqui hoje, que um dos cônjuges chegou aqui hoje com seu coração inclinado a abrir mão da sua família, a abrir mão do seu casamento. O Espírito Santo fala comigo aqui hoje. Alamachuri me anda, alamarrais. Existe laços do inimigo contra a sua vida. Existe laços do inimigo contra a sua família. Existe laços do inimigo contra a sua casa. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que você é um vaso escolhido. Aleluia, que a sua família é escolhida, que o seu casamento é escolhido, que você é especial, que você tem um valor e que ninguém vai conseguir tirar o valor que você tem, que a sua família tem, que as coisas que você vive tem. Ninguém vai conseguir tirar esse valor. Aleluia. Por quê, pastor? Porque o Espírito quer queimar dentro de
você. O Espírito quer queimar dentro da sua casa. O Espírito quer queimar na sua família. O Espírito quer arder dentro de você. Com teu fogo, Aleluia. Levante a sua mão para o céu e cante. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Apóstolo. Aleluia. É o apóstolo desta igreja. Honre o líder de vocês. Soma com o líder de vocês. Ele é o vaso escolhido que tem autoridade espiritual sobre a vida de vocês. Aleluia. E quero dar a ele agora, aleluia, o microfone para que ele ore para o seu rebanho. Aleluia. Porque aqui hoje com teu fogo dentro de mim. baixar na cama da baixura. Sabe o que é queimar? Sabe o que é o vaso que tem um unguento precioso? Sabe como que é o vaso que queima por dentro? Aonde ele chega, o perfume da presença de Deus chega com ele. Quando ele fala, pessoas são atraídas quando ele fala. Aleluias. Quando o Espírito arde dentro da pessoa, que o vaso está completo e que ele já é o recipiente de uso. Aleluia. Que ele já é o depositário, aleluia, do fogo, da chama, do azeite. Sabe lá da rosa de Saron, do lírio dos vales. Aleluia. Ele já é o vaso. E ele está queimando dentro. Pessoas possessas de espírito maligno passa perto dele e cai manifestadas. Está entendendo? Você está entendendo? O propósito não é o vaso. Escute isso. O propósito não é o vaso. O propósito é a utilidade do vaso. É a razão pelo qual esse vaso vai ser útil. Porque se for perguntar para as irmãs que tem vaso guardado dentro do guarda-roupa, dentro dos armários, que não tem utilidade nenhuma, mas vocês são vasos escolhidos para uma utilidade. Qual utilidade, pastor? Queimar. Queimar. Quando você falar, vai ser diferente. As pessoas vão passar a porta da sua casa, vai sentir a presença, aleluia, do fogo que está queimando dentro de você. Alamachurimiandas, Alebalabá, Surimiá, Lamachurimianda. Aonde Paulo passava, o vaso escolhido, ele era o diferencial de Deus. Aonde Paulo passava, aleluias, vidas eram transformadas. Até os lençóis de Paulo fazia milagres acontecer, porque Paulo não conseguia atender. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer na sua família. É isso que Deus quer fazer na sua casa. A razão de você ser um vaso que queima, a razão de você ser um vaso que arde, é porque vidas precisam ser restauradas, transformadas, salvas através de você. Por isso que vai queimar. Você vai deitar para dormir, e aí você não vai aguentar. Vai cair de joelhos à beira da sua cama. Vai passar 12, 8, 5 horas de oração, sem perceber o tempo passar. Vai estar cozinhando no fogão, mexendo com a panela. O Espírito Santo vai queimar de tal forma que você vai ser tomada pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo. Vai estar num trânsito, aleluia, vai estacionar o carro, porque o Espírito Santo é prudente. E aí a unção de Deus vai tomar conta da sua vida, e você vai perceber as diferenças que vai acontecer. Você vai ver as mudanças que vai acontecer.
É tão fantástico isso, que você tem pessoas que estão aqui à frente, que abrem a Bíblia e não entendem nada. Vai queimar de tal forma, que ao abrir a Bíblia você vai ouvir a própria voz do Espírito de Deus falando contigo, as palavras, igual Cid Moreira fez a gravação daquele CD. Ele vai falar com você as palavras vai ter sentido na sua mente, e quando você chegar em determinados lugares, você vai perceber as palavras que Deus colocou nos seus lábios, para que as vidas sejam transformadas. Isso é queimar. Está preparando esta igreja para um novo tempo. Deus está preparando esta igreja para um novo tempo. Tem pessoas aqui que são microempresários. Alguns têm empresa. Deus vai dar uma prosperidade tão grande, vai queimar tanto dentro de você lá na sua empresa, na sua microempresa, que vai encher de clientes. Você vai ter que contratar pessoas. Você vai ter que fazer uma especialização em administração. Sabe por quê? Porque Deus está mudando coisas aqui nesta igreja. Quando isso você perceber, que a sua conta bancária está crescendo, que os recursos estão chegando, que pessoas estão procurando você para contratar os seus serviços, aleluias, oh, remachuribianda lamarrais, é porque Deus está fazendo isso, para recursos vir para a igreja, porque são vocês que Deus vai começar a levantar aqui neste lugar, para se levantar aqui através desta igreja, um grande projeto de resgate de vida, de transformação de pessoas, em que vai ser preciso de tanto recurso, que Deus vai colocar o recurso na sua empresa, para vir para a casa dele. Porque o apóstolo de vocês não vai dar mais conta de ficar lá atrás do escritório. Ele vai ter que vir para a casa do Senhor, e vai ter que cuidar do tamanho de rebanho que Deus vai trazer nesse lugar. Aleluias. O tempo de Deus está finalizando para esse ponto. Deus levantará aqui nesta igreja pessoas que estão aqui nesta frente. Deus levantará vocês como investidores dessa obra. Vai entrar recursos na vida de vocês. É a forma que o vaso está ardendo, é a forma que o vaso está queimando, é a forma que o fogo vai pegar na sua vida. Você está entendendo, Deus? Está entendendo, Deus? Tem pessoas que vão ter sinais disso essa semana. Tem pessoas que vai ter sinais dessas coisas. Deus está separando alguns para a área da cura. Deus está separando outros para a área da evangelização. Deus está separando outras pessoas para a ministração de palavra. Deus está separando outras pessoas para diversos projetos. E Deus vai fazer trabalhar como uma engrenagem, como uma engrenagem, como uma engrenagem, como uma engrenagem. Porque o que Ele tem reservado e preparado vai além do que vocês imaginam. Por quê, pastor? Porque você é o vaso escolhido. Deus podia ter escolhido outro, mas Deus escolheu vocês. Aleluias. O apóstolo estará orando por vocês. Aleluias. Feche teus olhos. Rapidamente nós vamos passar o azeite. Cadê o azeite? Alguém me segue aqui urgente. Feche os teus olhos. Go, bacamaqueia. Do, baqueio. Show.
Bacamacheia. Vai, gera, 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 gera o avivamento, gera, 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 gera o avivamento, gera o avivamento. Espírito Santo, em nome de Jesus, sai. Vem, qual o seu nome? Tu já entregou tua vida para Jesus, Andressa? Está vivendo uma vida com Ele? Amém, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É com vocês. Um bingo aqui, ó. Uma nuvem de glória descendo. Olha, ó para onde vai esse bingo, ó. Deixa ele descer. Deixa ele descer. Deixa ele descer. Deixa queimar, viu? Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Dança profética de guerra. Pai, eu vejo umas vestes descer e alinhavar ela, fechar sobre o corpo dela. Prepara, 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 tá chegando. Está chegando, está chegando. Aleluia, aleluia. Corpo, joelho aqui. Você que vai perguntar para Ele o que Ele fez com a tua vida. Você que vai perguntar para Ele o que Ele derramou, a unção para o serviço. Você pergunta para Ele. Você pergunta para Ele para qual serviço é. Pastora Ana Paula, vem cá. Ajoelha aqui, filha. Ajoelha. Cabeça bem para frente para que não pingue. Faltava um toque sutil do Espírito Santo. Esta unção de capacitação. Tu és ajudadora daquela a qual você prestou juramento de servir. Ele sela a tua vida com a mente de Cristo, com os olhos de Cristo, com as mãos de Cristo, com o coração de Cristo, com o corpo de Cristo. Ele sela. Ele te levanta de maneira sobrenatural. E alguém vai dizer: quem é esta? Quem é esta? Porque ela abre a boca e queima. Porque ela conseguiu enxergar isso. Porque ela conseguiu ouvir isso. Porque ela teve discernimento sobre isso. Diz o Senhor: Bacamacheia. Ele te capacita, Ele te unge para múltiplas atividades, diz o Eterno. Bacamacheia. Múltiplas atividades, sensibilidade, visão, o ouvido, o coração, as mãos, a boca, os 5 sentidos humanos. E Ele aperfeiçoou o 6º e o
maior dele. A tua fé vai remover montanhas. Vai remover montanhas. Espírito Santo, graças te damos. Há uma unção de multiplicação. Eu vejo como se fosse bolas de fogo dentro do ventre de cada um, sem exceção. É um embrião sendo forjado, formado, criado. E Deus me mostra o que tem lá. São pessoas que Deus vai colocar no seu interior, na sua consciência, na tua mente e no teu caminho e na tua vida. Gere Jesus nelas. Gere Jesus. A capacitação vem do Espírito Santo. Gere a multiplicação. Multiplique, ore, aconselhe, eduque, leia a palavra, ensine, chore junto, ore, aconselhe, esteja com estas pessoas. Espírito Santo, feche os teus olhos. Ministra, Pai, o propósito de cada um, na vida de cada um nesse instante. Isso, embrione a cada um, Pai. Nos embriona, nos coloca em gestação, nos coloca numa condição de aproximadamente 42 semanas, que equivale 42 a 9 meses. Nos coloca no estágio final. Nos coloca, Pai, em condição da nossa bolsa estourar, Pai. Nos coloque já em dores de parto. Nos coloque em dores de parto. Não vai ser cesárea. Não vai ser cesárea. Não vai ser cesárea. Não vai ser cesárea. Vai doer, mas vai ser gerado. Está sendo gerado. Está sendo gerado. Está sendo gerado. O que está sendo gerado é do meu espírito, diz o Senhor. É do meu espírito, diz o Senhor. Carabarabassúrias, rica na macheia da bracia labachei. Show, camai, copoa, labassúria, lebachei. Espírito Santo, graças, graças te damos. Amém. Amém, Espírito Santo. Aleluia. Louve em 2 minutos, por favor, e nós vamos encerrar com a oferta. Louve, fecha os teus olhos. Não resista, por favor. Deixa o Espírito Santo ser o Senhor da tua vida. Diga: eis-me aqui, envia-me a mim. O teu propósito hoje de estar nesta igreja é você dizer a Ele: usa-me, eis-me aqui. Diga: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Este é o teu propósito. Dê um passo espiritual à frente, espiritualmente falando, e diga: eis-me aqui. Levante a tua mão direita e se aliste para ser membro do corpo de Cristo, cumprindo tão somente o teu propósito. Adoremos ao Senhor. Adoremos ao Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito da vida, Espírito Santo. Espírito Santo. Hoje Deus fez a seleção dele, e Ele não apartou ninguém que por estas escadarias subiu. Mesmo que você não tenha sentido de ter vindo à frente, o
O Senhor foi aonde você esteve sentado, está sentada ou sentado. Porque Ele diz: que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Que consome, vamos ficar em pé. nós Ele está se derramando sobre nós. Ele está se derramando sobre nós. chamas do amor, batiza-nos. Receba o batismo de amor. Fogo que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Fogo que Vamos ficar em pé. Você que vai ofertar, levante teu envelope. Querido Deus e Pai, apresentamos nossas sementes de oferta diante de Ti, ó Pai. Sabemos que o Senhor não necessita de nenhuma contribuição financeira, mas a Tua obra para a manutenção dela, Pai. Por isso, diante de Ti estão os frutos das ofertas e melhor.